muito do indivíduo, por exemplo, delegado, enfermeiro que faz plantão. Não tem como mudar. Segurança, né? Que trabalha de madrugada. Segurança, porteiro. Radialista. Porteiro. Então, não tem como mudar. Então, a gente consegue. Não é que essas pessoas não vão conseguir emagrecer. A gente consegue. Ela tem que fazer os exames hormonais, passar com o endócrino para ele adequar essas alterações hormonais. Mas quando é uma pessoa que tem uma insônia ou dificuldade de dormir, é mais a parte comportamental. Então, por exemplo, a gente sabe que todo mundo quase faz isso, antes de dormir pegar o celular. Mas já foi comprovado que a fotoestimulação, a luz do celular, ela atrapalha na produção da melatonina, que é o hormônio do sono. Então, o ideal seria deixar o celular de canto, apagar as luzes, não ficar com TV, porque aí você iria estimular o sono. Dormir 10 horas, 9h30, 10 horas, meio impossível, né? Então, esse seria o ideal. Claro, uma pessoa de 30 anos, a vida toda dormindo meia-noite, ela não vai conseguir dormir 10 horas da noite pro dia. Então, hoje, 11h50, 11h30... É o horário mais adequado para dormir, né? Para quem não trabalha nessas profissões que a gente citou, né? Agora tem uma pergunta aqui do Jacaré, lá do Mato Grosso, viu? Lá de Nova Mutum. Ele disse, olá, uma pergunta aqui, sou um tanto retrógrado, já estou na casa dos 50. Eu também estou, Jacaré. Aí ele diz, embora eu nunca tirei como prioridade me instruir sobre o assunto, né? Sobre a alimentação. Sempre procurei me alimentar de alimentos com cores variadas. Há alguma chance de eu estar acertando em algo? É correto isso? Dele se alimentar com alimentos com cores variadas? É certo isso? Então, é uma boa, a gente até fala, assim, uma alimentação saudável, cor variada. A gente também fala de desembalar menos e descascar mais. Mas, claro, isso é um geral, porque, por exemplo, temos diversos nutrientes. Uma alimentação variada de cores, normalmente estamos falando de fruta, legumes, verduras, mas e a proteína? Que era o que a gente estava comentando no começo, que seriam as carnes, ovos, peixes, para quem não come carne, o grão de bico, o feijão, lentilha. Então, é uma boa, né? Assim, é uma alimentação mais saudável por ser alimentos coloridos, variados, porque a gente fala, não tem, eu gosto muito de cenoura, vou comer cenoura todo dia? Não, hoje eu como uma cenoura, amanhã eu como tomate, depois a berinjela, para ir variando os nutrientes, que cada alimento tem um nutriente diferente. Cenoura é bom para a pele mesmo? É. E a gente sempre ouve falar isso. Bronzeado, pele, né? Fala que acelera o bronzeado. Tem até o bronzeador, né? Cenoura em bronze. Vamos fazer merchan aqui. Vamos. Me patrocina. Tem mais comentários por aqui, ó. Adriano Souza tá aqui na live dizendo boa noite, sucesso, um abraço pro Valdir, melhor goleiro do Brasil. Valdir... Valdir é meu primo. Valdir Neri? É o Valdir Doca, não? Não, tem o Valdir Neri, que é o meu primo. Ah, tá. Aqui tem o Valdir Doca, dizendo parabéns, Vivi. E Aninha, gostando muito de ouvir as orientações da Aninha. Muito obrigada. O Adriano Souza disse, o programa está ótimo, parabéns. Évora está dizendo, Ana, é verdade que para emagrecer precisamos comer alguma coisa a cada 2 horas? Não. Não? Não. Muitas pessoas acham que tem que comer de 3 em 3 horas, de 2 em 2 horas, mas não. Depende muito de cada pessoa. Às vezes, da rotina da pessoa. Tem gente que consegue, que realiza 3 refeições por dia, 4 refeições por dia. O que vai contar é como que estão distribuídos os alimentos. Claro que você também não vai realizar uma refeição por dia. Porque não pode ficar muito tempo sem comer, também daquele buraquinho, né, no estômago. Sim, não pode ficar muito tempo sem comer, porque, por exemplo, as pessoas que só almoçam e jantam, como que você vai distribuir todos os nutrientes que ela precisa no almoço e no jantar? O ideal é sempre fracionar 4, 5 refeições, mas não tem uma regra de horário. Quanto tempo que não pode ficar sem comer? Então, não tem muito uma regra. Mas, por exemplo, se você ficar períodos muito longos, por exemplo, 7 horas sem comer, você só almoça e só janta, você não vai conseguir distribuir todos os nutrientes que você precisa, mas não tem uma regra. Tem pessoa, por exemplo, eu almoço, faço meu lanche da tarde, janto, e depois do jantar eu como alguma coisa. Então, são 4 refeições.
Como eu só faço um lanche da tarde, ele é mais reforçado. Depende, então, de cada um, né? De cada organismo, né? Por Então, isso, fazer os exames, isso. né? Então, o nutricionista, ele vai... É a partir de cálculo. As pessoas acham que são dietas de gavetas. Então, a Viviane quer emagrecer, toma essa dieta. Não, é tudo cálculo. Então, E o que serve pra mim não serve pra você, exatamente. né? Pro Isidoro. Porque imagina o exemplo eu, trabalho sentado, né? Vamos comparar eu com um pedreiro, que trabalha lá todo dia na obra, Exatamente. aquele servição pesado, né? Ele tem que comer mais, é claro, né? Sim, Não é? Exatamente. Então, a gente faz o cálculo, que a gente leva em conta as individualidades do paciente, e a partir desse cálculo a gente tem a quantidade de caloria que ele precisa, a quantidade de proteína, de carboidrato, e a gente vai distribuindo de acordo com a individualidade dele. Tem micro-ondas no trabalho dele? Tem geladeira? Então, o que eu vou... Né? Então, a gente tem que levar em conta a individualidade. Eu, por exemplo, para fazer essas 4 refeições, eu faço porque às vezes não tenho vontade mais de comer, né? Porque para mim é muito, né? Eu já não janto, eu não tenho o costume de jantar. E acorda sem fome? Acordo sem fome. É um Olha. café puro, uma fruta. Olha. Mas quando eu estava fazendo uma casa, estava fazendo a minha casa em Minas, né? Aí eu estava trabalhando, né, com um serviço ali que é bruto, é pesado. Aí eu tive que jantar, porque não aguenta Olha, também, né? exatamente. Você vê, parece que o corpo pede. Exatamente, Né? porque aumenta o seu gasto, É. né? Aumenta o seu gasto energético, a quantidade que você gasta por dia, e aí seu corpo necessita de mais Entendi. caloria. Sim. Tem mais comentários por aqui. O Jacaré, eu já fiz essa pergunta, né? Já. A Nair está aqui dizendo, estou adorando as dicas. Regiane Andrade Vieira está aqui também, está dizendo, oi meninas. Oi! Oiê. A Gênia está dizendo, qual a quantidade de proteína devemos comer por dia? Então, depende muito de cada paciente. Depende muito de cada paciente, do objetivo dele, se ele tem doença. Então, normalmente, sim, eu vou dar uma média bem estimada, mas normalmente a gente utiliza aproximadamente 1,2 gramas por quilo de peso. Mas assim, depende da atividade física, se realiza atividade física, se tem alguma doença renal, do objetivo, é ganho de massa, é perda de gordura. Então depende muito, não tem uma quantidade certa por pessoa. Por isso que a gente não tem que ficar trocando dieta Sim. com amiga. Né? Que é bom pra, Exatamente. né? Que tem muito isso. Isso, Ai, ó, tem essa minha Eu médica... emagreci assim. Isso, não, exatamente. O que serve pra mim, às vezes não serve. É verdade. Então não Né? adianta ali passar, não, manda pro WhatsApp aí o que você faz que você emagrece. Não. funciona. Mas tem muita, né? A gente que tá entre mulheres, a gente ouve muito. Inclusive, tem até uma perguntinha aqui de umas alunas pra você. Tem mais uma pergunta aqui, que agora é do Valdir. Está dizendo, Ana, qual a alimentação básica do dia a dia? A básica. Então, o ideal seria, por exemplo, nas refeições grandes, almoço, jantar, você ter a sua porção de legumes, de verdura, que normalmente pensa num prato. Metade desse prato, legumes, verduras, sua salada. Na outra metade, você divide em 2. Então, o arroz, o feijão, e na outra metade, a proteína. Então, nesse prato, você está tendo as vitaminas, os minerais, a proteína, o carboidrato. Num lanche da tarde, uma dica para as pessoas que sentem muita fome. É sempre bom ter uma fonte de proteína. Então, por exemplo, um queijo, ou quem tem a suplementação, o whey protein, ou quem consegue fazer um patezinho de atum, um patezinho de frango, porque a proteína, ela dá saciedade para você não sentir fome tão rápido. Então, o ideal seria isso. Então, nessas grandes refeições, ter as vitaminas, os minerais, proteína, tentar colocar proteína nos lanches intermediários também. Mas, novamente, depende muito de cada pessoa. Minha mãe tem uma quantidade de carboidrato que ela precisa, eu tenho outra.